parem para pensar um pouco. O que é virtude? O que significa ser uma pessoa boa, um bom cidadão? Parece uma pergunta simples, né? Mas essa era a grande questão, a obsessão dos antigos gregos. Há mais de 2.600 anos, lá no Mar Egeu, eles não só se fizeram essa pergunta, como construíram sociedades inteiras baseadas nas respostas que encontraram. E muita coisa do nosso dia a dia, desde o jeito de votar numa eleição até ir ao teatro, tem um pezinho lá na Grécia Antiga. A gente vive o legado deles até hoje. Então, bora mergulhar nessa história. Para a gente entender o mundo grego, o segredo não é olhar para tudo de uma vez. O melhor caminho é entender a rivalidade entre as duas maiores potências da época, Atenas e Esparta. Eram dois mundos, duas ideias totalmente opostas sobre como a vida deveria ser. E foi essa tensão que acabou definindo a história de toda a Grécia. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o campo de jogo, o que unia a Grécia. Depois, fazemos uma parada em Atenas, a cidade da democracia e da cultura. Logo em seguida, vamos para sua grande rival, Esparta, a sociedade que nasceu para a guerra. A gente vai ver o que aconteceu quando esses dois mundos bateram de frente. E no final, vamos descobrir o que sobrou de tudo isso, o que eles deixaram de herança para a gente. Bom, vamos começar preparando o terreno. É super importante entender que a Grécia Antiga não era um país unificado como o Brasil hoje. Na verdade, era um monte de cidades que funcionavam como pequenos países, sabe? Cada uma com suas próprias leis. Eram tipo laboratórios sociais, cada um testando um jeito diferente de viver. E a palavra-chave para entender isso tudo é polis. Polis é um nome que se dá para essas cidades-estado. É isso, cada polis era independente, tinha seu governo, seu exército. Mas, ao mesmo tempo, todas elas falavam grego, acreditavam nos mesmos deuses, tinham costumes parecidos. Era quase como uma grande família de cidades que, bom, viviam brigando entre si. E olha que interessante como isso se formou. Foi uma construção de dentro para fora. Tudo começava com a família, o genus. Daí, várias famílias que tinham um ancestral em comum se juntavam para se proteger, formando clãs. Esses clãs se uniam em tribos, e a união de várias tribos, pronto, nascia a polis, a cidade. Isso deixa bem claro, né? A comunidade era o alicerce de tudo para eles. Ok, vamos visitar nosso primeiro laboratório social. E que laboratório? Atenas, a cidade que foi o berço de uma ideia que, sério, mudou o mundo para sempre. A democracia. Mas como é que essa tal de democracia funcionava na prática? Olha só. A eclésia era tipo uma assembleia gigante onde todos os cidadãos podiam ir, discutir e votar nas leis da cidade. Imagina decidir se vai ter guerra ou não em praça pública. A Boulé era um conselho com 500 cidadãos. E o mais legal é que eles eram sorteados todo ano. Isso era para garantir que o poder não ficasse sempre com a mesma panelinha. E por fim, tinha a Elieia, que era o tribunal popular, ou seja, era o povo governando diretamente. Mas tem um grande porém aí. Quem era considerado o cidadão com direito a participar de tudo isso? Bom, só homens, maiores de idade, livres e que fossem filhos de pai e mãe atenienses. E o resto? Mulheres, estrangeiros que moravam lá, os metecos, e uma população gigantesca de pessoas escravizadas estavam totalmente de fora. Então, foi um passo revolucionário? Com certeza, mas era uma democracia para poucos, bem longe da ideia de igualdade que a gente discute hoje. Mesmo com essas limitações, essa liberdade de participar criou um ambiente de muita criatividade. Foi uma explosão de ideias. Na época de um líder chamado Péricles, Atenas virou o centro do mundo em filosofia, teatro e arte. O Partenon, lá no alto da Acrópole, não é só um templo bonito, ele é o grande símbolo dessa época de ouro, um monumento que celebra a sabedoria e a beleza. Eram essas as virtudes mais importantes para Atenas. Agora, vamos sair de Atenas e viajar para um lugar que era o exato oposto. Se Atenas era um grande palco de ideias, Esparta era um imenso quartel militar. Era uma sociedade inteira montada com um único objetivo, bem direto e brutal: a guerra. A vida de um espartano seguia um roteiro sinistro, tudo para criar o soldado perfeito. Começava no nascimento, o bebê era inspecionado. Se tivesse qualquer problema físico, era simplesmente abandonado para morrer. Aos 7 anos, o menino era arrancado da família e ia para Agogé, a escola militar. Lá, o treinamento era brutal. Aprender a lutar, a sobreviver com quase nada, a aguentar a dor calado. E dos 20 até os 60 anos, a vida dele pertencia ao exército. Não tinha plano B.
E para essa máquina de guerra funcionar, a sociedade era dividida numa pirâmide bem rígida. No topo, os esparciatas, a elite de cidadãos-soldados. No meio, os periecos, que eram livres e cuidavam do comércio. E, sustentando tudo, na base, uma massa enorme de gente, os zilotas. Eles eram servos do Estado e faziam todo o trabalho pesado, controlados na base do medo e da violência. Essa estrutura existia para uma coisa: liberar os esparciatas para que eles pudessem passar a vida inteira só treinando. Então, em Esparta, nem se pensava em ter filósofos ou artistas como em Atenas. Para eles, aquela pergunta, o que é a virtude, tinha uma resposta só, curta e grossa: coragem, valentia na batalha. A maior honra que o espartano podia ter era morrer lutando pela sua cidade. Com dois jeitos tão diferentes e poderosos de ver o mundo, um do lado do outro, o que a gente podia esperar? O confronto era só questão de tempo. E esse momento chegou. O momento em que a Grécia virou suas armas contra si mesma. É o grande embate. De um lado, Atenas, a escola da Grécia, uma potência do mar, aberta para o comércio, para a cultura. Do outro lado, Esparta, a fortaleza da Grécia, uma potência de terra, fechada, militar e autoritária. Era a força da marinha ateniense contra o exército de terra espartano. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra do Peloponeso. E não foi uma briga rápida, não. Durou quase 30 anos e literalmente partiu o mundo grego no meio. De um lado, Atenas e seus aliados, a Liga de Delos. Do outro, Esparta e sua turma, a Liga do Peloponeso. Foi, na prática, uma guerra civil gigante, que colocou grego para lutar contra grego. E o resultado final? Esparta ganhou. A força militar superou a democracia ateniense. Só que essa vitória teve um preço altíssimo para todo mundo. A guerra deixou todas as cidades gregas arrasadas, sem dinheiro, divididas. No fim das contas, a grande rivalidade que definiu a Grécia foi também o que a destruiu, abrindo a porta para que um povo de fora, os macedônios, viesse e dominasse geral. Mas olha só. Mesmo depois da destruição, as ideias da Grécia Antiga não desapareceram. Muito pelo contrário. Os ecos de Atenas e de Esparta continuam ressoando bem alto até hoje no nosso mundo. É só parar para pensar. Quando se vota numa eleição, se está usando uma ideia ateniense, a democracia. Um cientista que testa uma hipótese, usa a lógica dos filósofos gregos, o teatro, as Olimpíadas, nossos ideais de beleza na arte, até táticas militares. Tudo isso é herança direta do mundo grego que usamos todo santo dia, às vezes sem nem perceber. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Hoje, a nossa sociedade valoriza mais o quê? A liberdade de expressão, o debate, a cultura, como na Atenas de Péricles? Ou será que valorizamos mais a disciplina, a ordem e a segurança, como na Esparta de Leônidas? Encontrar o equilíbrio entre esses dois mundos talvez seja esse o grande desafio para definir a virtude da nossa própria época.